Dicas para ter um cardápio estratégico. Você tem fotos lindas, descrições que despertam o interesse, o desejo no seu cliente, mas as vendas estão mornas. Você posta, você já entendeu, já está cansada de entender que é gerar conteúdo, criar relacionamento, não postar e sair correndo, aparecer, mas tem hora que nada disso funciona. O que fazer? Boa tarde, gente! Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Meu nome é Giovanna Simeone. Por aqui eu te ensino a fazer cannoli perfeitos e a construir a sua confeitaria lucrativa. E hoje eu vou falar com você sobre dicas para você ter um cardápio estratégico. Dicas que a gente aplica aqui na confeitaria, né, no meu cannoli, e que super funcionam, e por isso que eu resolvi compartilhar com vocês essas dicas. Trazer mais simplificado, né? Mais resumido. Afinal, parece estratégico, né? Quando a gente vê o cardápio, às vezes, de alguém, a confeitaria, né? Na prática de alguém, a gente fala, tem alguma estratégia ali. Afinal, o que é, como aplicar? Então, eu resolvi aqui compartilhar com você algumas dicas que a gente usa para ter estratégia aqui no nosso cardápio, certo? Bora lá? Enquanto esse pessoal vai entrando, mas a gente já vai começando aqui, certo? Bom, primeiro de tudo, ser referência em algo, em algum produto. E isso eu falo tantas vezes aqui, né? Você sempre fala isso sobre ser referência, sobre se especializar. Quando você se especializa, você é lembrado, seu cliente lembra de você quando ele sente necessidade ou vontade de comer aquele produto. Fazer docinhos, além do bolo, que é o que você se dispôs a fazer, tá tudo bem, mas se você escolheu fazer bolo, se especialize nele. Se especialize em um tipo de bolo, talvez. É bolo para festa, é bolo para bolo caseiro, bolo de cafezinho da tarde, enfim. Se especialize, escolha um produto e seja referência nele. E como que a gente mostra para o nosso cliente? Como usar essa estratégia de ser referência, mostrando para o meu cliente isso? Quando você compartilha o seu dia a dia, quando você mostra que você está fazendo testes, que você está aprendendo sobre algo, quando você compartilha a opinião de alguns dos seus clientes, quando você vai mostrando mais sobre aquele produto específico, você vai mostrando para os seus clientes, para os seus seguidores que ainda não são clientes, que você manja daquilo, que você é especialista naquele produto e que você é referência naquele produto. E quanto mais a gente trabalha nele, né, quanto mais a gente estuda sobre ele, aprende sobre ele e faz aquilo, a gente vai desenvolvendo habilidades e é meio inconsciente, sabe? É automático. Você vai desenvolvendo habilidades e você vai aperfeiçoando, melhorando o seu produto cada vez mais. E aí você tem um cardápio estrategicamente especializado num produto. É aquela história do médico que muita gente usa essa história como exemplo, né? Quando você precisa fazer uma cirurgia no coração. Onde você vai? Você vai no cardiologista ou num clínico geral? A mesma coisa para produtos e serviços. A gente sempre quer alguém que manje. A gente quer sempre alguém que entenda daquele produto. Porque com certeza aquela pessoa já passou por dificuldades, já aperfeiçoou seu produto, já aprendeu, já batalhou, já sabe tudo sobre ele. Então a chance de erros é muito menor, certo? Então, para quem quer só vender um docinho naquela hora da vontade do doce, tudo bem, né? Vale vender de tudo, mas para quem quer ser lembrado, tem que se especializar e ter um cardápio especializado, né? Ter um cardápio referência naquele produto que você escolheu trabalhar, certo? Então, aqui é minha primeira dica para você ter estratégia na sua confeitaria, estratégia no seu cardápio. Se especialize, foque em um e seja referência, certo? Segundo, atenda diferentes preferências em relação ao açúcar. Então, no caso dos cannoli, o cannoli é tradicionalmente recheado de ricota.
Aí você deve pensar assim, mas cara, eu aparecer com canole de ricota para os meus clientes que são super formigas, que gostam de coisa doce, né? Ou se você que tá querendo começar na confeitaria, você já tem um padrão de curtir um doce, né? Mais carregado no açúcar, você pensa, eu vou aparecer com canole de ricota, eu vou apanhar, né? No mínimo eu não vou vender, no máximo eu vou apanhar. E o que eu faço, né? Então aqui a minha dica para você ter um cardápio estratégico, seja vendendo canole ou qualquer outro doce, trabalhe com diferentes gostos, com diferentes preferências, né, de açúcar, em relação ao açúcar. Então tenha opções bem doces, tenha opções mais suaves, tenha opções meio termo, né? Então vai trabalhar com canole, tenha ricota, tenha recheios mais doce, tipo doce de leite, tem os intermediários. Então é uma dica de você não congelar, não travar e trabalhar só com doces muito doces, porque é aquela galera que gosta de um doce menos doce, né? É um pessoal mais conservador em relação ao açúcar, ele vai fugir do seu cardápio, né? Ele vai fugir dos seus produtos. Então é muito interessante você ter aí opções para os dois tipos de paladar, certo? Aliás, para os três, né? Aquele bem doce, aquele menos doce e aquele intermediário, certo? Tenha um produto para agradar esses níveis, né, de preferência ao açúcar. E aí, puxando sardinha para o meu produto, o canole ele tem muito essa vantagem, porque ele é uma massinha, né, adocicada, crocante, e aí você pode rechear com recheios de diversos, né, níveis de açúcar. Então você consegue ter esses recheios bem doces e os recheios mais tradicionais menos doces. E até mesmo a ricota, se você quiser fugir da ricota, mas ter recheios menos doces, né, você consegue também com outras receitas. O canole é perfeito para isso, ele é bem democrático, ele aceita de tudo, certo? Terceira dica minha é tenha recheios base, né? Que aí o que eu acabei de falar, ele puxa um gancho para essa dica, para essa terceira dica. Tenha recheios base e não pire, tá? Você quer otimizar o seu trabalho, otimizar o seu estoque, mas você não deve, né? Não quer e muitas vezes não deve inventar muita moda, né? Ficar trabalhando com uma opção, muitas opções de recheio. E uma ótima dica para você ter um cardápio estratégico otimizando o seu estoque e o seu trabalho é trabalhar com recheios base. A ricota, por exemplo, é um recheio base. Por quê? O que eu quero dizer com isso, recheio base? É você ter uma preparação onde você dê, né, textura e estrutura para o seu recheio, mas você nela agregue outros sabores e outras texturas. Então, a ricota é muito bom para isso, as ganaches são ótimas para isso também. Os brigadeiros, eles servem também como base super legal, tanto é que brigaderias, né, confeitarias especializadas em brigadeiro, elas fazem brigadeiro de diversos sabores, né? Então, é uma base. Você tem o brigadeiro como base e aí você agrega outros sabores. Uma ótima opção também para você ter de base são os cremes, né? Tipo creme de confeiteiro. E aí o creme de confeiteiro, pode ser mesmo tradicional, ele leva baunilha, mas você pode saborizar esse creme com outros ingredientes. Inclusive, no workshop vai rolar uma receita super legal de creme, né, que vai servir como uma opção para quem é preconceituoso com ricota, que isso acontece, enquanto as pessoas não conhecem a ricota, elas têm um certo preconceito. Então no workshop vai rolar uma receita super legal de recheio para você adaptar, né, para você ter como opção aí para o seu cliente. Então a minha terceira dica de cardápio estratégico é ter recheios base, né? Escolhi 2 bases inicialmente, trabalhe com 2 bases. Uma vez uma seguidora mandou mensagem perguntando assim: Gi, você fala tanto sobre não ter muitas opções, né, para não ficar com dinheiro parado em estoque e tudo mais. A sua indicação é o quê? Que a gente tem então só ricota e doce de leite no cardápio? Não, você não precisa ter só ricota, né, ricota doce e doce de leite no seu cardápio. Não, você pode ter inúmeros sabores utilizando a ricota como base,
né? Utilizando um outro recheio base. E aí você vai agregando os sabores. Então aqui, por exemplo, no meu cannoli a gente tem ricota com limão siciliano, ricota com frutas vermelhas. Você tem a opção de fazer só ricota. Você tem, aqui a gente tem ricota com laranja e frutas cristalizadas. Então tá vendo que a gente utiliza uma única base e aí a gente vai agregando sabores e texturas nesse creme. Então o cliente quando come um cannoli de frutas vermelhas, por exemplo, é ricota, ele tem aquele sabor de frutas vermelhas, ele tem cor, né, de frutas vermelhas, ele não é um recheio branco simples, e ele tem textura, o cliente morde, ele sente pedacinhos de fruta, ele sente pedacinhos de amora, pedacinhos de framboesa. Então a gente agregou sabor e textura nesse creme, nessa ricota. Um cliente quando come, por exemplo, um cannoli de maracujá, ele tem a base de ganache, né? E ele tem as sementinhas, além do gosto do maracujá, ele tem as sementinhas do maracujá. Então a gente vai agregando sabor e textura nesses recheios base, e isso assim é incrível para você ter um cardápio estratégico e otimizar a sua produção e o seu estoque. Porque quando a gente começa a inventar muitos recheios, toda hora eu falo sobre isso, né? Sobre você tomar cuidado para não ter dinheiro parado em estoque, né? Muitos ingredientes no estoque. E quando você tem esses recheios base, você otimiza isso, né? Então você tem poucos ingredientes, você só vai agregando os sabores, certo? Então a nossa terceira dica aqui foi sobre ter recheios bases e não pirar, certo? Seu cliente vai pirar, mas você não, né? A gente como confeiteira não. Uma quarta dica, que foi uma dica que eu citei na live da semana passada, que é sobre ter uma isca. Tenha uma isca no seu cardápio. O que é isso? Principalmente para quem trabalha com produtos, né, mais exóticos, digamos assim, que muitos clientes ainda não conhecem, querem conhecer, é super legal você ter um produto, né, um sabor que sirva de isca. E o que seria essa estratégia? Você pega um sabor que seja mais conhecido, mais comum ao paladar do seu cliente, né? E você tem ele também a um preço mais acessível, mais atrativo. E aí seu cliente vai dar chance de conhecer o seu produto através dessa isca, né? Então aqui, por exemplo, nós temos o doce de leite, eu falo isso o tempo todo. O meu doce de leite, ele é incrível, a gente busca servir o melhor porque ele é uma isca. E essa isca tem que ser incrível, então cuidado com a sua isca para não ser uma isca sem graça, né? Uma isca chechelenta. Não, ela tem que realmente ser incrível, né? Mas além dela, você tem outros sabores incríveis também. Então, por que o doce de leite? O doce de leite, ele tem um custo mais baixo, né? E ele é mais familiar ao paladar do brasileiro, né? Então, o cannoli, para quem conhece o cannoli tradicional de ricota, quem não conhece pode estranhar de início e falar, cannoli de ricota, né? Eu tenho amigos muito próximos que, quando provam a ricota, provam com o pé atrás, mas depois falam que o ricota surpreendeu eles, entre outros clientes do cannoli que fazem isso também. Então, é muito legal você ter esse produto de entrada, porque aí o cliente conhece o cannoli, ele se sente mais seguro porque se trata de um sabor que ele conhece, que as chances de dar errado são muito pequenas, e aí ele conhece o seu produto, né? É a sua chance de encantar o seu cliente nesse momento, né? É a sua chance de encantar o seu cliente com o produto e com o atendimento, que aí, né, isso faz toda a parte do ciclo aí de venda. Mas é a chance de você conquistar o seu cliente. Então, tenha um produto de isca. Mesmo que você não venda cannoli, pense aí no seu universo, né? Nos produtos que você vende, se você já for confeiteira, o que você pode oferecer como isca para o seu cliente, né? Que você consiga ter ele com um preço mais baixo, ainda lucrando, claro, ninguém tá falando para pagar para trabalhar, né? Mas que você consiga reduzir um pouquinho o seu custo e oferecer esse produto para atrair esse cliente para sua rede, né? E ele conhecer a qualidade do seu produto, a qualidade do seu serviço, tá? Pense nisso. Então, ter
isca, ter um produto como isca é uma estratégia, né? É uma maneira, é uma dica para você ter um cardápio estratégico e vender mais, né? Não sequenciar, listar todos os seus produtos, aplicando uma taxa, né? Uma lucratividade por igual em todas elas. Tem que sempre pensar nisso até na hora de precificar. Qual vai ser o meu produto isca? Qual vai ser, quem vai ser o produto que vai conquistar essa galera e vai trazer mais clientes para mim, certo? Então essa foi a nossa quarta dica. Nossa quinta dica, que eu adoro, faz tempo que eu não faço por aqui, mas quando faz, funciona, que é crie edições limitadas. Você já deve ter me ouvido falar sobre isso aqui. Crie edições limitadas é muito legal para você que teve uma ideia de um produto novo, né? Você tá pensando num recheio novo, acha que pode funcionar. Só que aí é difícil, às vezes pra gente esse produto vai dar super certo, mas na realidade às vezes não funciona. Então é muito legal ter edições limitadas para você validar esse produto, né? Então primeiro de tudo você testa esse produto e testa em dois pontos importantes. O primeiro é a aceitação, se realmente esse produto foi aceito pelos seus clientes, se ele realmente atraiu, né, o seu cliente. E o segundo é para ver se ele funcionou na sua produção, na sua linha de produção. Se ele não te atrapalhou, se os ingredientes que você leva, né, que leva esse produto, se é fácil de encontrar, se a validade dele é legal. Então, quando você cria uma edição limitada, você valida o seu produto nesses dois pontos. Aceitação e a sua aceitação, para ver se para você esse produto funciona, né? Então, é o primeiro ponto. Mas falando em estratégia de venda, às vezes os nossos clientes, eles vão ficando mais morninhos, né? Então, quando a pessoa chega, principalmente falando de Instagram, que aqui é o nosso canal de vendas principal, né? O seguidor chega, ele começa a namorar os nossos produtos do nosso perfil, começa a namorar nosso atendimento, criar um relacionamento. Ele tá muito aquecido, né? Ele quer muito aquele seu produto e ele faz de tudo para comprar. E aí ele compra a primeira vez, adora, compra a segunda vez e depois ele vai ficando morno, né? Essa relação com o seu cliente vai ficando mais morna. Principalmente para aqueles mais avançadinhos que já compram logo de cara todos os sabores, já experimentam todos. E aí ele já experimentou, tipo, não é que enjoa, mas é que ele já, aquele fervo já passou. E aí quando você vem com uma edição limitada, você aquece essa sua clientela de novo. Você todo aquele processo de aquecimento você faz de novo quando você lança uma edição limitada. E aí o cliente fica naquela vontade de experimentar, ele já conhece o seu produto, ele sabe que é bom e é um sabor novo, deve ser incrível, então você consegue aquecer os seus clientes já fidelizados, né? Que a gente sempre fala aqui sobre vender. Fidelizar cliente te ajuda a crescer, é o que vai te fazer crescer, na verdade, não é nem que te ajuda, ele te faz crescer, né? Porque aí todo o trabalho que você tem mês a mês para ir conquistando mais clientes só vai somando aos clientes fidelizados e aí você vai aumentando em vendas. Se você não se preocupar com a fidelização, né, você todo mês tem que trabalhar dobrado para encantar, para conquistar novos clientes e você não consegue sair daquela quantidade de vendas mensais. Então, fidelização é muito importante. E a edição limitada, ela vem para não fazer esse cliente esfriar, né? Ele quer o seu produto porque você criou um sabor novo. E tem um terceiro ponto, a edição limitada. Você, né, desperta aquele gatilho da escassez, né? A pessoa fica com medo, o cliente fica com medo de não experimentar aquele produto e de nunca mais ter a oportunidade de experimentar aquele produto. E tem até estudos aí que dizem que a gente tem mais medo de perder alguma coisa do que exatamente de ganhar alguma coisa. E a edição limitada, ela desperta esse medo nas pessoas de ficar sem,
às vezes naquele momento ela nem tá com tanta vontade de comer o seu produto, mas o fato da ideia, né? A ideia de não ter depois esse produto vai fazer com que ela deseje o seu produto naquele momento, porque ela não pode correr esse risco. Então, a edição limitada é super legal, é uma das minhas estratégias preferidas e eu não aplico assim todo mês, né? Mas você pode aplicar, você pode utilizar essa ferramenta assim, todo mês vai ter um sabor novo, né? Só que aí esse medo do cliente ficar sem, ele funciona, mas com menos eficiência, né? Porque aí o cliente sabe que no mês seguinte vai vir um sabor novo, então ele pode ficar ali em dúvida se ele compra agora ou não. Então aí você escolhe a maneira que você vai trabalhar a edição limitada dos seus produtos. Por aqui eu não tenho data fixa, né? Um período fixo, congelado. A gente trabalha em cima de um produto, acha que tá legal para lançar, a gente vai lá e lança, e geralmente por um mês. E aqui, olha, seja firme na edição limitada. Por mais que seus clientes pirem no seu produto e queiram muito ele, você vai se sentir incomodada de não fazer de novo aquele produto. Afinal de contas, você quer vender e o seu cliente quer comprar e você vai falar para ele, não, eu não vou fazer porque foi uma edição limitada. Por mais que você esteja com essa vontade, segura, porque se você ficar abrindo exceções, a edição limitada perde o sentido, tá bom? Então faça a edição limitada, tire ele do cardápio, sinta, né, os pedidos, se os clientes realmente gostaram dele, eles vão pedir novamente. E aí sim você pensa se foi positivo para você no seu esquema de produção, aí você pensa em trazer ele para o seu cardápio fixo, certo? Foi aqui o que aconteceu com frutas vermelhas. A gente lançou e depois a galera ficou doida querendo ele de novo e a gente incluiu ele no cardápio fixo. E hoje ele é um dos mais pedidos já no nosso cardápio no dia a dia, beleza? E por último, pense em como seus produtos podem ser presenteáveis. Então, dentro do seu cardápio, você cria alguma solução para que o seu produto para o seu cliente possa presentear alguém com o seu produto. Pense nisso quando você for montar o seu cardápio. E montar cardápio, gente, quando a gente fala em cardápio, a gente erra ao achar que cardápio é só um papel colorido com desenhos, fotos atrativas e descrições atrativas. Não, o processo de cardápio, ele exige toda uma estrutura, né? Você vai oferecer esse produto, como você vai entregar esse produto, né? Então, por isso que aqui, pensar no seu produto para ser presenteável, ele é uma dica de um cardápio estratégico. Então, seu cliente vai ver lá que existem opções para ele presentear, que existem sabores para ele presentear, né? E aí, principalmente nessas épocas de Dia das Mães, Dia dos Pais, o seu produto dá para servir de presente. Como você vai entregar esse produto? Então, crie soluções para o seu produto ser presenteável, né? Crie, sei lá, uma caixinha, uma cesta. Hoje em dia tá muito na moda box, né? Aquelas caixinhas que incluem o seu produto e às vezes produtos de parceiros. É muito legal essa sugestão, então pense em soluções para o seu produto ser presenteável, que você com certeza vai aumentar suas vendas. Né? Se a gente sair da caixinha de vender o doce só agora, numa sexta-feira depois do almoço, que é comum a galera comer um docinho, você sempre vai vender desse jeito, né? E aí, escalar as nossas vendas, né? Aumentar as nossas vendas fica mais difícil. Então, por isso que às vezes a gente vê e fala, nossa, tem gente crescendo, né? Aquela confeiteira, ela tá crescendo, ela tá vendendo muito. Pode ter certeza que ela tá criando soluções fora dessa realidade de vender só um docinho naquele momento, né? Ou de atender somente um cliente ali na hora da festa. Ela cria soluções, ela cria serviços para o cliente dela. E aqui uma dica é para ser presenteável, porque quando você cria um produto para ser presenteável, ele serve em Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia dos Avós, Dia dos Namorados, ele serve para um aniversário, ele serve para alguém que vai visitar um amigo e quer levar um mimo. E isso quem desperta no seu cliente, quem mostra para o cliente que o seu produto serve para essa ocasião, serve para este motivo, é você. Então, você cria a solução na sua cabeça e divulga para o seu cliente através do seu cardápio, através das suas redes sociais, que existe
essa solução. Aqui no nosso cardápio, a gente criou, pra gente fica um pouco mais restrito por conta das datas agendadas, né, nas cidades. Em termos de datas festivas, tipo Dia das Mães, Dia dos Pais, o cliente ele tem que se programar para comprar. Mas é muito comum por aqui acontecer como aniversário, né? Ou mimos. É muito comum aqui entre os nossos clientes acontecerem realmente como um agrado. Amigos que moram em cidades distantes sabem que a gente entrega a cannoli na cidade de algum amigo, pede para entregar, e aí a gente tem o nosso saquinho de tecido, né, de algodão carimbadinho, como a felicidade só é real quando compartilhada. Então a gente indica para a pessoa, a gente dá essa ideia para a pessoa que ela pode presentear alguém com esse produto. Então faça isso, pense em alguma solução para o seu cliente, né, e indique para ele como o seu produto seria legal servindo de presente, de agrado, de mimo para alguém. Quando você sugere isso, fica muito mais fácil a venda. Então é você quem pensa na solução, né? E aí você oferece para o seu cliente. Não espera o seu cliente vir até você falando: olha, eu queria presentear alguém, você pode fazer algo? Não, já pense você, né? Na época de pandemia, muita gente pensou nos bilhetinhos, né? Que foi essa ideia do mimo, né? Do agrado. E funciona muito ainda. Tem gente que pede pra gente escrever bilhetinho, dá a ideia do que vai ser escrito no bilhetinho. Então pense aí numa solução, como o seu produto ficaria incrível sendo presenteável. E aí você cria essa solução e oferece para o seu cliente através do seu cardápio, das suas redes sociais, certo? Sendo assim, você com essas 6 dicas aqui que eu dei, você vai ter um cardápio estratégico. Fuja de somente listar os seus produtos num papel bonito, cheio de desenhinhos, né? Cheio de fotos, só fotos e descrições atrativas. Não pense na estratégia por trás do seu cardápio. Seu produto pode servir de presente. Você cria edições limitadas, desperta esse interesse, esse medo no seu cliente dele ficar sem o seu produto. Você tem uma isca, né? Escolha aí um produto para servir de isca para aquele cliente que ainda não te conhece, quer te conhecer, mas ainda tá com o pé atrás, tá desconfiado. Seus recheios, eles te deixam louca? Você pira fazendo vários recheios? Ou você limita aí o seu cardápio em 2 opções para isso não acontecer? Não, tenha recheios base, trabalhe em cima de bases, né? E tenha vários sabores, mas sem pirar, tendo essa opção aí, essa facilidade dos recheios feitos numa preparação base. Você atender aí diversas preferências, né? Várias preferências em relação ao açúcar, para os mais formiguinhas e para os mais conservadores, tradicionais, principalmente em relação ao cannoli, né? É muito importante. Tem gente que me pergunta assim: Gi, eu preciso mesmo ter ricota no meu cardápio de cannoli? Olha, sim, na minha opinião, sim. Mas se você não quiser, tudo bem, é uma escolha sua, né? Tudo bem você não ter um cannoli de ricota. Eu conheço empresas que não têm cannoli de ricota e é uma escolha totalmente sua. Eu, Giovana, acho muito importante ter o cannoli de ricota, porque é um recheio tradicional. E quem conhece cannoli, busca o cannoli de ricota, quer experimentar o cannoli de ricota, né? Você pode atingir aqui 2 tipos de cliente, 2 perfis de cliente. Aquele que já comeu, né? Que já comeu fora do país, ou já comeu em alguma confeitaria especializada em cannoli, e já comeu e quer comer o seu, gostou, quer experimentar o seu, ver se é gostoso, se ele encontrou, porque é tão difícil de encontrar. Quando eles encontram, eles ficam muito ouriçados, muito felizes. Então, você atende esse tipo de cliente. Ou então você atende aquele que ouviu falar do cannoli e ficou curioso com isso. E aí, você concorda comigo se ele tá super curioso? Ele viu um monte de gente falando de cannoli. Ele viu uma amiga, uma influenciadora que foi viajar pra fora e comeu um cannoli lá. E aí ele descobre que você faz, né? Você tá aí, atende a região dele e você faz. E aí ele descobre que o seu cannoli, você só tem cannoli recheado de doce de leite? Ou você só tem cannoli recheado de creme ou brigadeiro? Concorda comigo que aquele que estava numa expectativa de conhecer esse produto, ele vai se frustrar? Então, mesmo que você tenha medo de não vender, porque é um medo, tá, gente? Aqui
os de ricota são os mais vendidos. Eles brigam feio com doce de leite e creme, mas eles, sem dúvida, são muito bem vendidos. Então é medo mesmo, é um preconceito às vezes que parte da gente de vender um doce recheado de ricota, né? Outro dia até lancei uma enquete no Instagram brincando. Você acha que confeitaria é só Nutella ou dá pra variar, né? E aí, graças a Deus, bastante gente disse que dá pra variar. Ficou ali uma briga feia entre as respostas. Então, às vezes é um preconceito nosso, né? Então, vai por mim. Tenha pelo menos uma opção de ricota no seu cardápio de cannoli, tá bom? Que aí ele é o tradicional, ele é o real, e aí você vai atender esses dois tipos de cliente. Aí você vai sentindo e vai inventando mais sabores com a ricota, certo? E por último, ser referência. Seja referência, se especialize em um produto. É uma maneira de você se diferenciar nesse mercado tão concorrido que é a confeitaria. Outro dia eu vi uma pergunta falando assim, a confeitaria tá saturada? Tá saturado para quem faz igual a todo mundo, né? Mas tem maneiras da gente se diferenciar e se especializando é a principal delas. Se especialize, não queira fazer de tudo, que com certeza a estratégia do seu cardápio começa aí, certo? O pessoal foi entrando aqui, eu sou assim, né, gente? Eu começo a tagarelar pra não me perder, porque às vezes eu vou ler comentário, eu fico perdida. Vida boa vida. Gente, obrigada pela presença de vocês. Essa semana a gente tem live a semana inteira e amanhã a gente vai falar de um assunto super legal, que é anúncios. Será que anunciar no Instagram é só coisa de empresa grande? Ou dá pra gente que tá começando, que quer vender muito, mas ainda não tá vendendo muito? Vamos falar sobre isso amanhã? E amanhã eu trago o Lucas, que ele é especialista em tráfego, e ele vai dar dicas práticas, tá? Não vai ser só é bom fazer. Não, o que é pra fazer? E amanhã vai ser super legal. Eu espero vocês às 4. Tá bom? E pra quem não se inscreveu ainda no workshop, o link tá lá na biografia, se inscreva, começa segunda-feira que vem, não vai ser aqui no Instagram, vai ser através do link mesmo, só quem recebeu o link vai ter acesso ao evento, vai ser massa, a gente vai falar sobre características de um cannoli perfeito, vai ter essa receita aí desse recheio incrível, delicioso, e eu acho que vocês vão gostar muito, tá bom? Obrigada a todos! E até amanhã, bom finzinho aí de segunda-feira, tá bom? Beijo, gente, até mais!